correção. Tudo bem, primeira série? Iniciamos a nossa aula número 12 com a correção dos exercícios de fluxo de energia que estão nas páginas 121 e 122. Vamos lá? Beleza, galera, vamos aí, aplicando conhecimentos. Questão 1. O que são decompositores e por que esses organismos possuem um papel de destaque nos ecossistemas? A gente deve lembrar que decompositores geralmente são bactérias e fungos que vão se alimentar de restos orgânicos, né, de cadáveres mesmo, e que eles transformam a matéria orgânica da alimentação deles em moléculas inorgânicas que poderão ser reutilizadas pelos produtores. Qual é o destaque nisso aí? É fazer a reciclagem dos nutrientes. Foi como eu coloquei para vocês. Decompositores são organismos que se alimentam dos cadáveres, de restos orgânicos, de madeira ou das fezes de alguns animais também, para obter energia e matéria necessária para o metabolismo. Nesse processo, eles transformam a matéria orgânica proveniente de todos os níveis tróficos em moléculas inorgânicas, que podem ser reutilizadas pelos produtores como matéria-prima para a construção de novas moléculas orgânicas. Dessa forma, os decompositores possuem um papel de destaque em todos os ecossistemas do planeta, pois possibilitam a reciclagem do elemento químico que pode voltar a fazer parte do corpo de outros seres vivos da cadeia e teias alimentares. 2. Qual a diferença entre cadeia e teia alimentar? A gente tem que lembrar que cadeia alimentar, ela é linear e teia alimentar, ela é o conjunto de cadeias alimentares interligadas, como eu coloquei para vocês. Cadeia alimentar representa uma sequência linear de seres vivos em que um organismo serve de alimento para o organismo seguinte, e teia alimentar é formada pelo conjunto de cadeias alimentares interligadas. Questão 3. A figura a seguir representa uma cadeia alimentar do ambiente aquático. Aí a gente tem a base aí, né? Onde a gente já pode falar que são os produtores. Fitoplâncton. Zooplâncton seriam os consumidores primários ou de primeira ordem. Peixe filtrador, consumidor de segunda ordem ou secundário. Peixe carnívoro, um consumidor terciário. E tubarão, consumidor quaternário. Beleza. Quais níveis tróficos são ocupados, respectivamente, pelo fitoplâncton e pelo tubarão? Fitoplâncton, comunidade de produtores, e tubarão é um consumidor quaternário. Certinho? B. O que poderia acontecer com o número de organismos do fitoplâncton se ocorrer uma diminuição da população de tubarão? Justifique sua resposta. Tubarões, população de tubarões. Preste atenção. Houve uma diminuição do consumidor quaternário. Consequentemente, se o quaternário diminui, o terciário aumenta. Certo? Não tem ninguém para consumir ele. Mas se o terciário aumenta, o secundário diminui. Lógico, não tem, né? Diminuiu quem consumia ele. Se o secundário diminui, o zooplâncton aumenta. Se o zooplâncton aumenta, os produtores diminuem. Então, o que poderia acontecer com o fitoplâncton? Diminuição. Consequentemente, ia haver uma diminuição da comunidade de fitoplâncton, certo? A justificativa está aí. Poderia ocorrer uma diminuição do número de organismos do fitoplâncton. A redução da população de tubarões, promove um aumento na população de peixes carnívoros, suas presas, que se alimentam de peixes filtradores, cuja população decresce. A diminuição dos peixes filtradores promoverá um aumento do zooplâncton, que utiliza o fitoplâncton como alimento. Dessa forma, contribui para a queda do número de organismos dessa comunidade. Entenderam? C. O zooplâncton é um exemplo de comunidade ou de população? Questão
para o nosso capítulo anterior, né? Então, o zooplâncton é um exemplo de comunidade, né? Porque a gente vai observar no zooplâncton, vocês estão observando no desenho, existe diversas espécies, né? Compondo aí esse nível. Então, é um exemplo de comunidade, pois observa-se na imagem que diversas espécies diferentes são componentes desse nível trófico. De acordo com a ecologia, comunidade representa um conjunto formado por populações de diferentes espécies. Então, fitoplâncton e zooplâncton são comunidades, tá? Questão 4. A figura a seguir representa uma teia alimentar do ambiente terrestre. Uma teia bem complexa aí, né? A gente já tem que pensar que aqui é o produtor da teia, então vou marcar um P. Que organismos ocupam apenas um nível trófico? Então, a gente tem que ver qual o nível de cada um aí. O pulgão aqui, ele come o produtor, ele é primário. O rato também, o roedor come o produtor, também é consumidor primário, né? Fazendo parte do segundo nível trófico, consumidor primário. Beleza? A joaninha, se alimentando do pulgão, ela é secundária. A libélula, se alimentando da joaninha, ela é terciária. O sapo, se alimentando da libélula, quaternário. A cobra, se alimentando do sapo, quinário. O gavião, se alimentando da cobra, nesse caso aqui, 6, cenário. Beleza. Aí, a gente também tem a borboleta aqui, se alimentando, primário. O passarinho se alimentando da borboleta, secundário. Mas o passarinho também está se alimentando da libélula, que é terciário. Então, ele também é quaternário. Espero que vocês consigam entender. Na sequência aqui, a gente tem o gavião se alimentando do passarinho. Quando ele se alimenta do passarinho, que só se alimentou da borboleta, ele é terciário. Mas aqui, nós temos o passarinho também no nível quaternário. Então, o gavião também é quinário, certo? Ele está se alimentando de um quaternário. O gavião se alimentando de um primário, que é o roedor, ele é secundário também. A cobra se alimentando do roedor, ela também é secundária. A cobra se alimentando do passarinho, ela é terciária e ela é quinária também. O gavião se alimentando da cobra, ele também é secundário, terciário e cenário, ok? Beleza. Aí a primeira pergunta, então, é: quem ocupa apenas um nível trófico? A gente tem a planta, o pulgão, o roedor, a borboleta, a joaninha, a libélula e o sapo. Esses aí vão ocupar apenas um nível trófico. Vou tirar para aparecer. E quais são os níveis tróficos ocupados pelo gavião? Tá aí. Ele é consumidor secundário, vou marcando, secundário, terciário. Quando ele é quaternário, quando ele se alimenta aqui, da cobra terciária, ele é quaternário. Quando ele se alimenta da cobra na condição de quinário, ele é cenário, ok? Então, ele é todos esses aí, secundário, terciário, quaternário, quinário e cenário. Entenderam? Se não entender, tem que perguntar aqui no comentário do vídeo. Fechou? Vamos lá. 5. Um ecólogo resolveu estudar as variações da biomassa e do número de organismos nos níveis tróficos de uma determinada cadeia alimentar. A partir dos resultados obtidos em seus estudos, o ecólogo construiu um diagrama, também conhecido como pirâmide ecológica, que representa os dados por ele.
Tá ali, árvores, pulgões, joaninhas. Aí ele perguntou, o que é biomassa? Biomassa representa a quantidade de matéria orgânica, carboidrato, proteína, lipídio, presente no corpo dos seres vivos. Que componente, biomassa, número de organismos, é representado na pirâmide, né, de número de organismos? Que componentes? Biomassa ou número de organismos? Podia também ser de energia, mas a de energia a gente sabe que nunca poderá ser invertida assim, né? Então, ele colocou, é de biomassa ou do número de organismo que está representado aí? Uma árvore, ela não pode falar pesa, ela tem mais massa ou menos massa que o número de pulgões, né? Para se alimentar. A gente pensa aí que não pode ser de biomassa. Essa pirâmide aí, ela indica o número de organismos, né? Então, é uma árvore para milhares de pulgões para 50 joaninhas, tá? Poderia ser. Aí eles colocaram aí, uma árvore, ela é capaz de alimentar centenas de pulgões, eu falei milhares, porque eu sou exagerada, que serve para alimentar dezenas de joaninhas. Fechou? 6. A figura a seguir representa uma pirâmide de energia de uma cadeia alimentar terrestre. Porque a pirâmide de energia nunca pode ser invertida. A gente tem que lembrar que a energia na cadeia alimentar, ela é unidirecional. Sempre produtor vai ter mais energia do que consumidor primário vai ter mais energia que o secundário, o consumidor secundário sempre vai ter mais energia que o terciário, que o quaternário e assim por diante, tá? 7. Num determinado lago, a quantidade de organismos do fitoplâncton é controlada por um crustáceo do gênero Artemia. Então, a gente tem o fitoplâncton sendo controlado por um crustáceo, vou pôr só a primeira letra aqui, do gênero Artemia, crustáceo Artemia, certo? Presente no zooplâncton. Então, fitoplâncton, crustáceo Artemia é o zooplâncton. Beleza. Graças a esse equilíbrio, a água permanece transparente. Então, eu tenho produtor, vou pegar outra cor, produtor, consumidor primário, vivendo em equilíbrio. Aí eles falam assim, depois de um ano muito chuvoso, a salinidade do lago diminuiu, o que permitiu o crescimento do número de insetos do gênero Tricoricha, predadores de Artemia. Então, vai aparecer aqui um consumidor secundário, que preda o zooplâncton. A transparência da água do lago diminuiu. Considere as afirmações. Então, saiu do equilíbrio. Está aumentando o número de alguma coisa, a gente vai entender o quê? 1. A predação provocou um aumento da população de produtores? Vamos pensar. Se eu sou consumidor secundário, eu vou consumir muito esse consumidor primário. Vai ter o quê, então? Uma diminuição de consumidor primário. Vai ter um aumento de produtor. Um aumento de fitoplâncton, certo? Aumento de fitoplâncton, diminuição de Artemia e aumento do inseto. Beleza? Então, a predação provocou um aumento da população de produtor? Perfeito. Aumentou o produtor, né? Tá aqui. Produtor aumentou. Correto. 2. A predação provocou a diminuição da população de consumidores secundários? Não. Consumidores secundários aumentou. Então, tá errado. 3. A predação provocou a diminuição da população dos consumidores primários? Sim, consumidor primário diminuiu. A gente fica com a letra D. Eu fico por aqui. Um beijo. Tchau.